Este é um conteúdo introdutório às ideias da liberdade. Caso você não esteja familiarizado com a obra do Mises, com certeza aprenderá fatos importantes com esse vídeo de apenas 4 minutos e meio. Os dados aqui mostram alguns dos principais motivos que levaram esse grande pensador a ser um dos maiores defensores do capitalismo. Em sua primeira lição, Mises aponta que as Ilhas Britânicas foram berço do capitalismo e no ano de 1750 havia lá uma população aproximada de 6 milhões de pessoas. Desses habitantes, entre 1 e 2 milhões eram indigentes. E foi a partir dessa minoria miserável que surgiram pessoas tentando organizar pequenos negócios. Essas pessoas tentavam produzir artigos acessíveis a qualquer um, tentavam atender às necessidades das massas. Com o passar do tempo, já em meados do século XIX, com o desenvolvimento dessa sociedade, várias grandes indústrias foram formadas. Dentre elas, havia as empresas de estrada de ferro, que, monopolistas e poderosas, tornaram impossível a concorrência. E nessa época já se alegava que o capitalismo, na área de transporte, tinha chegado a um estágio que destruiria a si mesmo, pois era inviável a concorrência. Devido às dificuldades e o alto investimento neste tipo de negócio, não havia como outras empresas colocarem estradas de ferro ao lado das já existentes. Mas outros concorrentes não demoraram a aparecer. Os carros, ônibus e aviões impuseram grandes perdas às empresas de trem. Sua derrota foi quase que absoluta no transporte de passageiros. E isso é porque, no capitalismo, cada um tem o direito de servir melhor e mais barato ao seu cliente. E em um tempo relativamente curto, esse direito possibilitou um crescimento sem precedentes da população mundial. O território das Ilhas Britânicas no século XVIII não conseguia servir a 6 milhões de pessoas. Hoje, esse mesmo território consegue servir a mais de 50 milhões de pessoas melhor do que os ricos que lá habitavam no século XVIII. Os pobres, que hoje lá vivem, têm acesso à luz, água encanada e quente, computadores, transportes de qualidade, comidas frescas, smartphones. Ter tudo isso é algo que os ricos de 200 anos atrás nem conseguiriam sonhar. E a produção desses bens só foi possível graças ao desenvolvimento do capitalismo. Além disso, aos que defendem regimes que sempre acabam em pobreza, há uma pergunta. Se a população cresceu mais de 10 vezes de lá para cá, como você pode ter certeza que se não fosse o capitalismo, você faria parte da população sobrevivente? Pois mais de 9 entre 10 pessoas entre nós só estão aqui graças ao capitalismo, graças à liberdade que cada um tem para produzir. E aquela velha história, repetida muitas vezes, que no berço do capitalismo as fábricas empregavam mulheres e crianças que antes de trabalhar nessas fábricas viviam em condições satisfatórias, é uma das maiores mentiras da história. A grande maioria das pessoas que trabalhavam nas fábricas, no período anterior a elas, não tinham o que cozinhar, iam às fábricas porque não tinham o que comer. E todo o horror do capitalismo primitivo pode ser refutado por uma única estatística. Precisamente nesses anos de expansão capitalista, no período da Revolução Industrial Inglesa, entre 1760 e 1830, a população do país dobrou, o que significa que centenas de milhares de crianças, que em outros tempos teriam morrido por causa da fome, sobreviveram e cresceram, tornando-se homens e mulheres. Hoje, nos países em que o capitalismo amadureceu, o que separa os homens das classes mais altas muitas vezes é a quantidade e o valor das coisas que eles consomem. Mas tanto o pobre quanto o rico têm alimento, roupa e abrigo. No período anterior ao capitalismo, o que diferenciava o homem da classe média e o de classe baixa era que o primeiro podia ter sapatos e o segundo não. Os dados aqui apresentados tiveram como base o primeiro capítulo do livro do Mises, As 6 Lições. Esse primeiro capítulo, que tem como título Lição 1, resume o pensamento desse grande autor sobre o capitalismo. O livro completo pode ser acessado através de um link na descrição desse vídeo. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal, curta e compartilhe.